Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo, e aqui é mais um fechamento do iFix. Bom, então a gente vai falar hoje um pouquinho do fechamento e para começar a gente sempre fala das notícias, tá ok? E hoje a gente vai começar falando do Ibov. O Ibov subiu 2,21%, chegando a 96.089. Principalmente com a alta do Trump, isso ajudou bastante o mercado, e também com o compromisso de Maia, do deputado nosso presidente da Câmara, com o compromisso fiscal dele. Assim, o mercado estressa justamente quando começa a não ter esse compromisso fiscal e isso é o que gera problema. Se a gente falar que vai começar a controlar os gastos, a gente sabe, por exemplo, e isso o mercado entende, que a gente viveu um momento complicado e sim, o governo tinha que gastar para evitar problemas com a população. Então, o governo gastou de forma, não vou dizer eficiente, porque a gente não tem um governo eficiente, mas de qualquer forma a gente gastou o necessário para conseguir ajudar uma parte da população que estava precisando, ajudou, só que isso fez com que furasse teto e tudo mais. Então a gente tem que agora reorganizar esse fato para a gente continuar numa concentração onde o teto e os gastos não subam tanto, né? Essa é a realidade. A gente teve, eu acabei de ver um gráfico, não lembro quem pôs, mostrando o crescimento dos gastos versus a queda das receitas. Então a gente gerou um contrário. Durante a pandemia a gente teve uma queda extremamente das receitas, porque o próprio governo mesmo mudou um pouco em relação às questões. Por exemplo, ele colocou os impostos, ele já adiantou, postergou o imposto, né? Então a receita dele, que é imposto, ele postergou. Em compensação, o que ele fez também? Ele teve inúmeros gastos com isso, entendeu? Então isso é muito interessante, a gente consegue conversar aqui. Beleza? Então, vendo esse gráfico, você dá uma assustada. Então, realmente, o compromisso fiscal acaba ficando cada vez mais importante, tá ok? A gente está falando aqui, então, hoje a bolsa teve uma alta, o dólar caiu 1,83%, chegando a 5,57. Também é uma força bem interessante aí que a gente tem que contar com ela, tá ok? Então, vamos conversar agora sobre o nosso iFix. E o nosso iFix ficou lindo, apesar de ter uma queda hoje. O iFix hoje ficou, vamos só olhar o iFix, ficou em 2.788 pontos, com uma queda de 0,22%. Agora vamos começar a falar dos ativos que tiveram o pior desempenho e a gente vai começar com o HGRU. O HGRU é um ativo que está passando por uma oferta, o preço da oferta é 123. Ele teve uma movimentação financeira de 9,8 milhões, foi bastante negócio aí. A média aí foi 126. Ele é um ativo que foi colocado muito acima. Eu acho que a Credit Suisse talvez tenha sido ficado muito otimista com a HGLG, entendeu? A HGLG para mim é um ponto fora da curva, assim. É Credit Suisse, mas ele é um bom ativo e ele tem apesar dos ativos também terem plataformas melhores, mas é um fundo imobiliário que todo mundo gosta, né? É uma coisa diferenciada ali. Mas quando está acontecendo isso com a HGRE e com a HGRU, a precificação foi bagunçada, assim. Eles não quiseram colocar tão abaixo para não perder secundário, mas também colocaram num preço onde, para mim, forçaram o secundário para baixo. E assim, também teve o FOF deles que eles lançaram. E o FOF foi a mesma coisa. E para mim tem uma precificação que eu acho que alguém assim, eu não quero acusar ninguém nem nada, mas eu vejo por exemplo, o HGFF, durante essa oferta, ele às vezes ficava num preço entre 100 e 101, e de repente quando voltou, é claro que teve mais cotas, e de repente um monte de gente saiu vendendo, e a cota estava 98, e hoje em dia a cota está 94, entendeu? Como que alguém segurou esse preço, entendeu? Fica muito estranho, ele fica num patamar muito diferente do que ele normalmente negocia próximo das emissões. Então, eu realmente acho bem estranho aí. O HGLG é um ativo que a gente também está de olho, principalmente porque enquanto não fizer as emissões, meu amigo, tá difícil, né? Então, assim, não estou querendo acusar, mas eu acho estranho a precificação. Então, tirando
Ah, Diogo, você está falando para não entrar no HGRU? Não, não estou falando porque eu acho que 123 ali não é uma má entrada pelo prospecto e pelo que eu vi até do portfólio que eles vão vir. Né? O portfólio vê um portfólio bem interessante, concentrado no Sudeste. Eu acho que esse evita algumas regiões que podem ser complicadas, mas mesmo nem todas as regiões do Sudeste também têm a mesma capacidade de PIB. Né? O que importa, na verdade, é o PIB per capita da região. Por exemplo, eu falo que, por exemplo, o TRX foi um ativo que ele tinha aqui. Ele tinha 3 ativos em Goiânia. Um dos ativos é muito bom, é realmente muito bom. Quer dizer, não é que o ativo seja bom, mas a região é muito boa. Tem um PIB bom per capita. Só que tem outras regiões, que é uma região que está mudando. Então, dependendo daqui a 10 anos, será que vai ser tão boa, entendeu? Então, é essa questão que a gente tem que analisar. Mesmo em regiões, você tem que ficar próximo, onde o PIB per capita, onde encaixa a modalidade que você quer, tá? Então, falando isso, eu estou falando um pouco desse varejo que eles estão querendo fazer. Eu acho que eles não vão fugir muito desse varejo essencial, que eu acho que inclusive foi o Ricardo Vieira da VBI que me falou. Eu gostei desse nome, porque existe o varejo, né, o varejo comércio normal, e o varejo essencial, que é basicamente a estrutura de supermercado, às vezes até você pode incluir farmácia, né? Que são varejos que não fecham durante a pandemia e que a demanda, na verdade, por os produtos, né, por algumas questões, aumentaram. Então, esse tipo de questão aumentou. Então, o HGRU é um time bem esperto, mas o que é meu ponto asterisco aqui, essa queda de 1,62 ajuda a colocar isso, é justamente o fato da precificação no secundário versus quando ele está em emissão, tá? Se você não me engana, teve, até para quem estava no meu membro Prime, eu falei, cara, quando chegou a 135, falei, cara, olha só, isso aqui tá fora, entendeu? Então, isso que mostra que, tipo, olha, gente, tem hora que não dá, e agora o ativo tá 126, entendeu? Acho que valeu, foi boa dica essa, né? Bom, de qualquer forma, vamos falar agora do ABCP. O ABCP também é outro que subiu, mas olha, o volume de financeiro que a BCP, o volume financeiro dele nunca foi tão alto, né? Mas o volume financeiro está mais baixo, porque as pessoas, quem comprou para especular essa baixa demais, vai ficar com esse ativo. Quem está achando que vai fazer tradezinho vai se ferrar. Esse é o ativo que ou você vai ganhar e levar e comprar 77 ou 75, 76, enfim, o valor que você quiser, e levar ele para 100 se a Rio Bravo ganhar, ou você vai realmente, ele vai cair, vai ter que fazer uma venda aí dos 15% para poder pagar, e aí ele vai cair para próximo aí de 70, entre 72 e 76 aí, e dependendo do ativo. Então, é essa a questão. Ele é um de shopping, então ainda tem um valor embutido aí que a gente pode pensar, porque quando as lojas voltarem, ele deve pagar um pouquinho mais, ele é um ativo muito bom. Esse daqui talvez seja uma das peças raras de monoativo que todo mundo gosta. Mas enfim, tá com esse problema aí. O HGFF era justamente o que eu estava falando, o outro ativo da Credit Suisse, que para mim a precificação... Cara, ele tava batendo 101, 102 pré-conversão. Agora tá batendo 93. Ok. Só que o preço estava 97, 98. Não faz muito sentido para mim cair tanto. Se tivesse caindo, teria que cair para 97. Porque se você comprou na emissão, não faz sentido você vender mais barato. Então, e assim, eles não seguram o preço depois, tá? Então, eu tô achando bem estranha a precificação de alguns ativos dele e eu fico com receio, tá? E é diferente, assim, eu não tô falando do KGLG, o KGLG a precificação dele é toda diferente. Bom, então vamos continuar aqui. A LZR11, 132, também ele está fazendo boas aquisições, mas ainda tem um pipeline para fazer, vamos terminar o pipeline. Mas para mim é um ativo que, cara, tem hora que você tem que pensar nesses ativos. O ativo da LZR11 para mim está ficando melhor que do Bana, tá? Ele era um ativo, ele tem problemas, se você acompanha ele desde o começo, eu posso falar que eu fui, né? Eu tenho cota deles. Mas aqueles 2 primeiros ativos nunca me deixou tranquilo de eu ficar com o ativo bem posicionado, né? Essa é a realidade que eu vejo. Então, o LZR11 é um ativo que eu... E assim, as últimas emissões dele, para mim, foram muito boas mesmo, muito boas. Então, o que eu de fato acho?
Para mim esse ativo está ficando melhor, ele está diluindo o que eu chamo de problema. Essa diluição está sendo bem positiva, mas ainda tem uma certa, assim, a força desse ativo está baseado 100% no contrato atípico. Eu não gosto que sempre está baseado nisso, mas agora ele tá fazendo um mix muito interessante de contrato ativo e bons ativos, né? Então, para mim, ele tem tudo para se tornar um híbrido ali de varejo, meio logístico, meio last mile de logístico, enfim. Ele tem tudo para se tornar realmente um excelente. Mas não tem como, ele sempre vai ter aquele probleminha. E eu vou te falar, próximo ali da região do vencimento do primeiro contrato atípico dele, da Tento lá, é uma coisa que eu não sei se eu tenho coragem de ficar muito posicionado. Essa é a realidade. Porque para mim, principalmente aquele do Rio de Janeiro, é bem problemático ali, o ativo. Eu não gosto muito, não. Tá. Mas então eu tô querendo mostrar os dois lados, tá? Então é um ativo que tá melhor, então ele então justifica um pouco esse preço. Então pode gerar uma oportunidade aí, mas tem que terminar. Lembrando também que o gestor não está cobrando parte da taxa enquanto ele não terminar a alocação, tá ok? MOL 91,70, Canip 108, XPMOL 105. Olha, o XPMOL já está voltando para uma faixa assim, mais interessante, né? Talvez 102, 100 ali, talvez valha uma pensada aí. Eu estou aguardando muito o relatório do PVA. 116,99, Vigir 85,89, Vigir caiu mais um pouquinho. Bom. PVBI 99,40. HGLG 169,80. Esse HGLG bateu 171 hoje. Cara, o HGLG só vai subir. Vamos aqui conversar. O HGLG só vai subir quando eles terminarem a alocação. Quando não terminar, não vai subir. É isso. FISC 111. Começou a forçar, mas para mim está num preço muito fora do que ele está dando de resultado. KNRI. RBRR. KNRI está 165. Para mim também tá bem fora. XPlog 129. Para mim, aqui ele está no preço, mas no preço não significa que está bom para comprar, né? Significa que ele tá na zona de acomodação, que eu chamo dele. iFix, VIF 97, BCRI. Deixa eu ver se o HFOF aqui. HSML 93, PATC 87. PATC. MCCI 103,2. Agora vamos falar dos ativos que mais subiram, tá ok? Vamos começar com esses ativos que mais subiram. Beleza. E o que mais subiu aqui, a gente sempre... eu acho bem engraçado isso aqui, porque eu coloco o Ibovespa só para eu... Às vezes tem ativos imobiliários que sobem mais que o Ibovespa, tá? Eu falo isso como referência porque eu espero que o Ibovespa tenha um vol maior, né? Apesar de ser uma cesta de ativos, quando o Ibov bate 2, 3% aí, eu normalmente não vejo essa variação. E aí, normalmente, ativos que sobem mais porque eles são mais voláteis ou porque eles têm menos liquidez. Sempre isso é a realidade, estou falando que é uma possibilidade aí. Eu sempre gosto de comparar em termos de vol, é por isso que eu sempre falo dele. MXRF bateu 10,55. Ele tinha caído bastante, a mínima hoje foi 10,43, mas ele começou a subir 1,15. Parque Dom Pedro também subiu um pouquinho, 87, mas também é vergonha o Parque Dom Pedro. Foram negociados 5 vezes, 2,78. É um baita de um complexo ali, mas a liquidez dele é uma bosta, uma porcaria. É difícil entrar no preço certo. Aí é complicado, tá? Então, assim, infelizmente o novato, se você for querer entrar nele, parte dele é do HGBS, né? Então entre via HGBS, não entre via Dom Pedro, porque você vai ter problemas em liquidez aí, ou senão você tem que ter muita paciência. Vigip 101,29. Olha, o Vigip tá adequado aqui, né? Mas já acho também que começou a ficar um pouquinho. XPCI 88,90. BCFF 90,70. R$90,70, com uma alta de 71. O VILG é um que me chamou um pouco a atenção. Nossa, me chamou um pouco a atenção. O VILG está 132,45. Então teve uma alta de 0,71. Ele bateu 135. Para mim é um ativo muito bom, mas assim, a precificação dele
você tem que fechar o portfólio para realmente saber como que ele está fazendo. Se não fechar o portfólio, como é que eu vou saber, gente? Então, assim, ele para mim, ele tem a melhor ideias, assim. Eu gosto, eu tenho gostado mais do VILG de que alguns outros ativos, né? Tanto é que acho que foi o ativo que eu acabei com uma porcentagem bem interessante aí na minha carteira. Eu gosto do VILG, mas tem hora que alguns preços dele eu não acho que eu acho que o mercado está exagerando, tá ok? Nesse ponto aqui já está quase começando, tá? HGRE 150, cara, olha, 1,95 milhões hoje. Cara, a mínima bateu 149. Cara, assim, muito complicado esse HGRE, cara. É o ativo que precisava tanto de uma emissão, precisava mesmo de uma emissão, mas, cara, eu olho isso aqui e vejo. A não ser que eles tenham alguém muito forte para comprar na Via 400. Caso contrário, cara, não dá pra engolir, entendeu? Porra. Sabe o que eles tinham que fazer? É foda falar, mas não sei, né? Eles tinham que, sim, assim, é mais fácil você, sei lá, usar o HGFF pra comprar, saca? Desculpa por falar isso, mas era mais fácil fazer isso. Gera um conflitozinho, mas ele sabe do potencial de ganho, então você ganha no HGFF, você ganha no HFOF. E faz uma 476 e baixa a porra da distribuição. Pô, você tá com um ativo para... Cara, esse 150 com o que ele tá fazendo não vale. O ativo tá lá embaixo, até os 144 é o máximo que alguém, sei lá, eu falo isso. Esse aqui é um ativo. Então, assim, se você não tem espaço para fazer uma distribuição, porque muita gente acha ruim distribuição. Cara, distribuição tem que acontecer. Eu fui assessor, então eu assim, recebo uma remuneração. Isso te ajuda a divulgar e tal, enfim. Então tem que ter distribuição. Isso ajuda no esforço de venda. E tem que ser necessário isso. Agora, vamos lá. Você faz isso quando você pode. Né? Você vai fazer uma missão, tipo, alguns ativos aí a gente vê que é basicamente só o esforço de venda que tem. Mas quando você tem espaço, o HGRE não tem espaço. Eu vou contar uma história do TRXF. O TRXF, ele fez uma missão quando ele estava com problema, que é o BTLG, tá, gente? Então ele teve uma missão que ele fez, ele precisava fazer uma reforma, ele custou aprovar a FENSA na época, custou aprovar a alteração que a FENSA queria, né? E aí eles tinham que então depois pegar um bolo e fazer a construção para adequar o projeto deles, né? E para fazer isso, o que aconteceria? Ele precisava fazer uma captação. Então ele fez uma captação num pouquinho do preço assim, ele conseguiu num preço, e ele fez com 476, com uma taxa de distribuição muito baixa, porque faz uma 476 se diminui, você não tem um esforço geral para fazer. Cara, é isso que acontece. Quando você está com problema, não adianta você enfiar no mercado, porque o mercado de varejo precifica, olha preço, não olha futuro, e aí você tem que fazer um esforço de venda muito grande, e aí você ainda atrapalha mais sua venda. Então, para mim, essa estratégia HGRE, para mim, o cara não... Sim. Porque muita gente, o que eu vejo em alguns fóruns, é muita gente culpando a distribuição. Eu não culpo a distribuição. Para mim, a distribuição está correta. A estratégia da HGRE está errada. Você tem que fazer isso diferente. Quando você tem um ativo assim, não tem como você fazer via 400. Não é para o público geral. É para um cara que vai ficar mais tempo com a carteira, vai no secundário, divulga, vai em alguns, sei lá, tem tanto FOF aí, não é possível que nenhum FOF ache isso interessante, porque ele vai gerar valor para o futuro. Então tem que ser alguém com poder, você não vai ficar vendendo para 10 milhões, sei lá, 100 mil pessoas, cada um comprando uma fatia. Não dá. Essa estratégia, quando você quer retrofit e num ativo mais estressado, não dá para você jogar ele para fazer. E aí fica meio que uma manipulaçãozinha. Então, assim, a HGRE pra mim, a Credi errou. Assim, é foda. Assim, na minha opinião, tá, gente? Eu sou peãozinho perto do que eles sabem ali, mas, assim, do que eu já vi do mercado, eu não acredito que eles fizeram certo, cara. Não acredito mesmo. Eles tinham outras opções e aí parece, nossa, eles colocaram R$5, a distribuição está matando. Não é. Ele tinha que ter feito 476. E 476 para pessoas, ou seja, porque é um tipo de coisa que muita gente olha, hoje em dia já tem especulação no mercado de fundos imobiliários. Então, se você tem especulação, não adianta você jogar um monte de negócio e, de repente, jogar o seu preço lá embaixo. Agora, quando você faz isso para um público
476, um profissional, o cara não quer, ele não vai brincar no microday, no intraday, numa semana, não, o cara quer o valor do ativo. E ele sabe que ele fazendo um retrofit, ele vai ganhar lá na frente. É esse cara que você tem que convencer, não é o cara de varejo. Então quando você tem problema no seu ativo, não adianta você convencer o cara, desculpa gente, mas vocês não estão preparados para fazer isso. É um cara com bolso grande que vai olhar daqui a 2, 3 anos. Então quando você tenta fazer varejo, para mim você ferra com tudo, entendeu? Então, tipo, o HGRE é um ativo... Eu sempre falei, o HGRE é um ativo que você tem que comprar no preço certo, porque você está comprando um problema. Mas é um problema que pode ser solucionável. E a Credit Suisse tem essa solução. Só que aí vem na emissão, eles não fizeram um bom trabalho. Infelizmente não fizeram, tá? É uma pena, porque eu acho um puta do potencial desse ativo, tá? Enfim, vamos seguir. Eu acho que aqui a gente começou assim, hoje o ativo subiu 0,68, mas para mim essas subidas do HGRE não são reais. Ele bate 149, 147 ali, então... Olha, 144 mais 5 dá 149. E aí, cara, o spread aqui não ajuda para quem é de varejo. Quem comprar pensando em spread tá ferrado. Então por isso que eu tô falando. E aí se ele vender para pessoas que têm um bolso maior, então aí não faz sentido você ter um esforço tão grande de distribuição. Enfim, gente, esse aqui acabou um desabafo aqui com a HGRE para mim. Eu tenho olhado alguns ativos da Credit Suisse e eu tenho ficado preocupado, porque eles têm um preço estranho no secundário quando acontece. Sobem demais num valor, enfim, tá? Tem umas coisas assim que eu acho estranho. MGFF 89. Os FOFs estão sofrendo, né, gente? Então, assim, os FOFs... O MGFF, eu lembro do último preço também que eu falei com ele estava 94, aí agora despencou, bateu 90. Enfim, hoje subiu um pouquinho. Mas é um ativo que é bom. Só que assim, vocês têm que entender, o FOF agora, ele tem como ganhar em dois... Como que ele faz giro? Ou ele compra no primário, mas não está tendo tanta emissão assim, está tendo uma ou outra. Não o suficiente, se você tivesse 20 emissões, é mais fácil você fazer isso. E outra, está tendo uma ou outra emissão, então diminui. A única forma que eles vão ter é fazer isso. E a segunda é variação no preço e não está variando também. O mercado deu uma estressada com a possibilidade de desafio fiscal que o Brasil estava sofrendo. Esse desafio fiscal de controladoria ali que a gente passa gera um estresse no mercado de taxa de juros e isso dá uma balançada também aqui nos fundos imobiliários. Mas passando isso, não tem mais. Então, e também não foi aquela balançada tipo para gerar uma oportunidade do caramba e tudo mais. Então foi meia boca, vamos dizer assim, essa é a realidade. Lançando no programa de membros, agora eu vou chamar de FIFLIX. O que é o FIFLIX? É justamente o seu programa de membership, que você vai pagar mensal e você vai ter vários vídeos, várias séries mesmo. Vai ter séries. Agora a gente acabou de terminar o módulo 1 do mini curso de fundos imobiliários. Então, além do mini curso de fundos imobiliários, você tem tier, você tem vários outros, as minisséries lá sobre eventos. Eu vou fazer algumas minisséries também sobre ativos. Vou contar histórias sempre que sair uma nova, algum novo comentário vai fazer. Então, você vai conseguir acompanhar a história via lá, entendeu? Então eu acho que eu sou um bom contador de história, vai ser legal aí. E vai ser como se fosse um plano, você vai ter um monte de vídeo dentro desse programa. Então, você vai ter vídeos exclusivos para você para participar. Bem-vindo ao FIFLIX, gostem, assinem, muito barato, R$ 6,99. Vai ganhar já um mini curso de fundos imobiliários de cara, fora todo o material. Cara, já tem muito material e muito legal, tá? Cara, vale muito a pena. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. A gente tem um site também, fiface.com.br. Lá tem um chat, qualquer dúvida tem. E a gente está lançando artigos, notícias. Então, quer saber um pouco mais de fundos imobiliários? Leia nossos artigos, leia as nossas notícias. A gente sempre posta novidades, eu e o Ivan, a gente sempre posta as novidades. A gente tem colaboração também de outras pessoas, outra comunidade de fundos imobiliários. A ideia aqui é criar uma comunidade forte. E só você pode ajudar a gente. E obrigado por participar desse momento aí. A gente está cada vez criando mais coisa, cada vez ficando mais forte. E seja bem-vindo ao FIFLIX. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Não quer curtir ainda o nosso Netflix de fundo imobiliário? Então tá, sem problema. Se inscreva aqui para o nosso conteúdo gratuito também. E ativa o sininho, tá? Não esquece de ativar o sininho justamente para você receber todas as notificações. A gente vai continuar produzindo os mesmos conteúdos aqui para vocês. Obrigado. Diogo, canal AFI Fácil.